Bem, guys, what's going on? Estamos de volta. Mais um vídeo para você. Vamos falar um pouco aí sobre o Facebook, o Instagram e principalmente o WhatsApp, que são controladas pelo Facebook, ou seja, a Meta é a empresa que controla. A gente sabe que o Mark Zuckerberg, que é o dono aí, voltou atrás, principalmente pelas questões políticas, não só da empresa, a perca que eles tiveram. E é importante a gente entender isso para que a gente possa, muitas das vezes, entender o contexto. Bom, a internet, como eu sempre falo, é um cabo que interliga. Para mim mandar esse vídeo para o Brasil, ele tem que voltar para cá, para depois voltar por cabos que estão, não por satélite, por cabos que estão ligados por abaixo do mar. Quando um desses cabos quebra, tem que consertar. Mas não é disso que eu quero falar. A gente sabe que o Brasil é o primeiro país que mais usa a plataforma do WhatsApp, que é dono, ou seja, a Meta é dono do Facebook, do Instagram e principalmente do WhatsApp, que tem aí enfrentado fortes pressões do governo por causa das regulamentações da sociedade civil em relação à disseminação de informação falsa, discurso de ódio, manipulação das plataformas, que agora volta atrás, ou seja, o Facebook está voltando atrás. Então, nós também vamos voltar atrás para que você possa ter um pouco mais de entendimento. Primeiro, a internet já existe há mais de 25 anos. A internet é um cabo que conecta tipo de energia. As redes sociais é aquilo que você faz, é o palco que foi aberto para que você pudesse se manifestar. Isso é importante a gente entender. 2016, quando o Trump participou da primeira eleição, vocês lembram o que aconteceu em 2018 com a Cambridge Analytica, a empresa que fechou em 2018, que vendeu mais de 50 milhões de informações para o Facebook, e o dono do Facebook, do WhatsApp e do Instagram, que é o Mark Zuckerberg, teve que pagar quase 6,8 bilhões de dólares e teve que comparecer numa sabatina num congresso, colocar ele contra a parede, porque ele vendeu esse tipo de informação. Então, todas as suas informações, que muitas das vezes, eu sempre falei isso no passado, tomem cuidado com aquilo que você escreve na internet, a gente coloca o nome, data de nascimento, tudo isso já está revalidado, ou seja, esse espaço você já está praticamente controlado, não tem como voltar atrás. Então, todas essas informações, principalmente no governo de Jair Messias Bolsonaro, o governo proto-fascista, o que aconteceu? Essas informações foram todas vendidas. Mas o que eu quero especificar aqui para vocês, que não só a Cambridge Analytica fechou em 2018 e o Facebook continuou, é que aí surge depois da pandemia, durante a pandemia, o TikTok está sendo banido agora dia 19. Só que o TikTok já tem outra carta na manga, uma outra companhia chama Lemonade, que eu não vou estar comentando aqui, e tem outras companhias. Só que aí quando a gente fala em liberdade de expressão, porque esse país aqui, o primeiro adendo da Constituição norte-americana, fala, primeira cláusula, fala que nós temos que ter direito à liberdade de expressão. É o país que tem mais jornalista preso. E agora está banindo o TikTok por causa de quê? Estão querendo roubar dados, não é nada disso. É tudo questão disso aqui, ó, dinheiro, poder, controle. Então, muitas das vezes, esse conflito com a liberdade de expressão, principalmente da crítica pública, deixa um pouco a desejar. Porque a Meta, o Facebook, propriamente dito, as pessoas que investem, elas estão deixando de lado esse tipo dessa plataforma. Então fez com que o Mark Zuckerberg voltasse atrás, porque ele perdeu dinheiro por causa disso e também perdeu dinheiro por causa do Meta, da questão lá, tridimensional, 5G, aquelas questões lá de realidade virtual e tudo isso. Então o que acontece? Sempre a Meta, o Facebook, o Instagram, implementaram medidas de controle para poder checar, de fato, as moderações dos conteúdos. Só que isso eles começaram a perceber que os ativos, ou seja, o lucro da empresa começou a cair. Então eles tiveram que determinar uma outra fonte de correção da empresa, ou seja, eles voltaram atrás, cortaram a censura, propriamente dito, porque você sabe que o controle excessivo sobre a liberdade de expressão é uma coisa, agora você mentir é uma outra coisa. E o que é o que está acontecendo no Brasil e principalmente no mundo, ou seja, e principalmente
no Brasil. Aí entra uma cláusula 2 também, que é a preocupação dos comerciais, das propagandas. Você sabe que a gente está vivendo uma era quântica, eu já falei para você no último vídeo, e esse ano 2025 vai ser, em todos os aspectos, o ano que mais vai se involucrar dentro da teoria quântica e principalmente dentro das questões de interligação do sistema de comunicação em todos os aspectos, ou seja, a tecnologia de ponta da informação, como a gente já sabe, está se crescendo, ChatGPT, nanocondutores, algoritmo e assim vai, e a gente sabe que o WhatsApp é um algoritmo, que o Facebook também é um algoritmo, que essa plataforma que nós estamos aqui usando é um algoritmo, e existe uma percepção da censura por deixar usuários abandonar a plataforma ou reduzir os seus engajamentos, afetando a receita da empresa. Mas por que eles estão abandonando? E está afetando a receita, ou seja, o faturamento da empresa. Porque quando você começa a colocar controle, olha só a loucura. As pessoas, para ter engajamento e para que possa gerar mais tráfego, precisa existir a mentira. Então, existe um conflito das marcas, dos anunciantes, propriamente dito, para poder associar seus anúncios com a plataforma que estão sob críticas de poder moderar excessivamente e não moderar o suficiente. Então, eles voltam atrás e falam, chuta o pau da barraca e começa a mentir, começa a falar para o mundo que 2 e 2 é 5, que uma laranja não é laranja, é uma uva, e assim vai. E o mais interessante disso é que existem as pressões reguladoras, existe vários tipos de regulamentação, se a gente for analisar, principalmente aqui na América, onde a liberdade de expressão, como eu já falei para você, é uma prioridade constitucional. Então você pega a liberdade de expressão, o que está acontecendo, literalmente, com o TikTok, que não é liberdade de expressão, estão banindo a plataforma, entende? E o mais importante é que nós temos um presidente que vai assumir no dia 20, um cara que tem 34 felony, colateral. O cara deu um ataque no Capitol. O cara deu golpe de tudo que você possa imaginar. Todos os cassinos, as torres, os prédios que está o nome de Donald Trump, não é dele. Ele é uma imobiliária. Ele fala assim, você tem seu prédio, a sua torre, deixa eu colocar meu nome e eu administro para você como uma imobiliária. E aí vai, é uma presa por causa de venda de sentença. Aí pagamento daquele negócio. E o mais interessante que eu vi essa semana, um vídeo de uma mulher que ela falou, eu não consigo entender, o meu pai passou por um felony, o Trump tem 34. Meu pai foi preso, meu pai perdeu a casa, meu pai perdeu o trabalho, meu pai não consegue trabalho, perdeu o seu nome, perdeu sua reputação em todos os aspectos. Até hoje está tentando se levantar, por causa de um felony, de um processo. E o Trump anda com mais de 15 pessoas que não são assessores, que são literalmente advogados, que fazem o que deve ser feito. Aí eu pergunto para você, como é que isso foi constituído e isso está sendo constituído? É os últimos dias, gente. Ele foi colocado pela Fundação Bilderberg, que a Heritage Foundation criou a Agenda 2025, que vai mudar literalmente tudo isso que vai acontecer. Eu já contei para vocês o que aconteceu no passado, quando o Nikola Tesla morreu e pegaram, assim, o FBI pegou o livro e começaram a investigar as coisas que o Nikola Tesla havia escrito, criado, projetado como cientista. E entregaram para um professor do MIT, Massachusetts Institute of Technology em Harvard. Esse professor não viu nada de diferente. Claro que ele descobriu muitas coisas, mas nada que comprometesse o segredo de Estado. Essa pessoa era o avô do Trump, literalmente. Quando eu falei que o Titanic foi afundado porque recebeu as coordenadas, mas as coordenadas foi passar de forma errada, e o barco que afundou não era uma réplica, por causa que as pessoas que estavam ali precisariam morrer porque eles eram contra a criação do Federal Reserve, do Banco da Reserva Federal dos Estados Unidos, que emite o Money Supply. Então, todos esses engajamentos, esses interesses econômicos como receita,
tem conteúdo político, polêmico, e muitas das vezes gera mais engajamento, que mais beneficia a meta financeiramente. Então vamos chutar o pau da barraca. Vamos começar a falar que o homem não é homem, a mulher é homem, que o homem é mulher, e começar a mentir que é isso que o nosso povo está vivendo, essa disseminação em todos os aspectos. Então muitas das vezes a relação entre as críticas, a Meta anuncia essas medidas de controle, né, de informação, como resposta aos escândalos e às pressões, que na realidade não é nada disso, muitas das vezes para poder flexibilizar, relativar literalmente essas políticas que tentam, né, atende a atenção pública, literalmente. Ou seja, é mentindo que você consegue, como o Trump desviou a atenção, falou de aborto, e principalmente de imigração, ele desvia o foco, né, das questões primordiais da sociedade, ele divide o país, cria grupos antagônicos, e ali aquelas pessoas começam a se degladiar, ou seja, tem que se criar o caos para poder manter a ordem. O mais interessante disso, que o conteúdo político, aliás, o conteúdo polêmico, as fofocas, as mentiras, os fake news, aquilo que nós estamos vendo, principalmente no Brasil, gera essa questão polêmica, ela gera mais engajamento e beneficia mais a empresa, literalmente. Então, como ele tomou prejuízo, ele vai e volta atrás, certo? Justamente por causa dessas condições. Aí ele vê o aproximamento do Elon Musk, que está aí com o Twitter e tudo mais, também um outro que é o que é, porque eu copiou desse livro, que eu acabei de falar para vocês, e muitas das vezes as pessoas não conseguem entender. Então, naquela época, lá quando o Donald Trump, 2016, né, o Facebook, que aconteceu todo esse engajamento de venda de dados, de informação, de manipulação, explorando a vulnerabilidade psicóloga, da psicologia como um todo, das pessoas como um todo. O Facebook foi multado em torno de 5 bilhões de dólares pela Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos por falhas na proteção de dados. Os nossos dados foram vendidos também para essa plataforma no governo de Jair Messias Bolsonaro. E a Cambridge Analytica, o Mark Zuckerberg teve que depor no Congresso, junto de uma sabatina. E a Cambridge Analytica fechou as portas em 2018. Então, tudo isso que eu tento mostrar para vocês, essas coletas de informação indevida, principalmente essas controvérsias de dados pessoais de milhões e milhões de usuários coletados pelo Facebook, foram utilizadas diretamente e indiretamente para poder favorecer a campanha de Donald Trump. E hoje ele é colocado pela essa própria fundação, porque a porca vai torcer o rabo o mais rápido possível, e vocês vão ver com seus próprios olhos como é que as coisas irão se complicar cada dia mais. Então, o que eu gostaria de trazer aqui para vocês, isso é importante a gente entender, que muitas das vezes essas regulamentações tangíveis e muitas das vezes esse escândalo que impulsiona discussões globais de privacidade, entendeu? É que a gente precisa entender, muitas das vezes, que a liberdade de expressão é dada deliberadamente para que a gente possa alcançar, né, de uma forma ou de outra, um objetivo, para você construir a sua opinião, formar seu caráter, e muitas das vezes ter um senso crítico político comum. É uma das coisas que eu sempre tento levar através do jornalismo, mas só que muitas das vezes o que acontece? A disseminação da sociedade através de informação falsa, de discurso de ódio e manipulação não tem nada a ver com a liberdade de expressão. E a gente precisa atender isso e entender isso, que isso é importante. Então, equilibrar as responsabilidades sociais, principalmente de uma sociedade que tem como meta realmente querer defender, que na realidade não é nada daquilo, é o que nós estamos vendo no Brasil hoje, é a tal da liberdade de expressão,
que muitas das vezes tenta priorizar a questão partidária, porque a mentira ela tem que ser censurada. Agora, você pode ter a oportunidade de poder realmente se posicionar da forma correta, muitas das vezes. E é o que nós estamos assistindo, né? O que está acontecendo, muitas das vezes, ao redor do mundo. E essa questão da manipulação emocional, através da teoria da dominação, entendeu? Principalmente não são autorizadas através desses meios de comunicação, principalmente essas plataformas. Então, esse impacto no processo democrático, muitas das vezes, muitos críticos tentam argumentar essas práticas que distorcem o processo eleitoral e a desconstrução de soberanias, de Estado soberano e principalmente de democracias como um todo, através de um processo eleitoral para poder manipular os eleitores. Então, muitas das vezes, esse tipo de caso, com uso indevido desses dados propriamente dito, tem impactos significativos nas democracias novamente. E traz aí um contraponto, muitas das vezes se levanta questões éticas legais que continuam sendo discutidas até hoje. Só que no nosso caso, nós que somos um país periférico, que muitas das vezes as pessoas não sabem o que está falando, as pessoas preferem acreditar na mentira, porque a mentira ela favorece. Você viu aí? A metaverso, ela teve que mudar, entendeu? Mudar todas as informações, porque ela estava perdendo receita, ela estava perdendo dinheiro, perdendo lucro, e é assim que o capitalismo funciona, e a gente precisa entender isso e ajudar outras pessoas a entender. Porque muitas das vezes você está no seu Facebook comendo uma pizza, você está tirando foto, colocando informação, tem gente que coloca o nome, Maria Gonçalves Ferreira Catanhês, coloca o nome, endereço, coloca o telefone e não entende que tá sendo induzida. O que é uma rede em inglês? Website. O que é web em português? É uma rede. O que é uma rede? É um dispositivo que te aprisiona literalmente, que te prende muitas das vezes. Então, esta questão é importante a gente entender, porque deixa um pouco a desejar e muitas das vezes a gente não consegue entender que a mentira ela está sendo construída para poder manipular governos, manipular a opinião pública e principalmente atenuar as democracias de país. Isso é muito importante e sério e a gente precisa trazer isso para o debate para que a gente possa entender quando as pessoas vierem mentir, porque as pessoas preferem acreditar. Uma das mentiras mais esfarrapadas que eu estou vendo nessas 2 últimas semanas é a questão do Pix, que também a gente vai estar falando aí. Eu tenho um vídeo que fala sobre o Drex, e quando começou o Pix lá atrás, que não foi criado pelo Bolsonaro, foi criado pelo Michel Temer, informante da CIA, que vendia segredo de Estado, entendeu? O Pix foi criado justamente para condicionar uma CDBC, Central Bank Digital Currency, que é o Drex, que vai ser aquilo que vai ser perpetuado através de token e NFTs, que eu vou estar explicando também aí mais detalhadamente para que você possa entender. Então, todos esses escândalos das Big Techs impulsionam as discussões globais e muitas das vezes nós precisamos fazer análise. E a pergunta que eu deixo aqui para você: você é a favor ou contra a regulamentação das redes sociais? Não da internet. A internet é o cabo das redes sociais. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. A gente vai falar sobre o subsídio cruzado do Correio. A gente vai trazer bastante informação, principalmente sobre o processo revolucionário, coisas extremamente importantes para esse ano de 2025. A gente vai falar sobre a dívida, vai falar sobre o tripé macroeconômico, continuar batendo em cima da política monetária, da governabilidade do país e principalmente da austeridade, protecionismo e principalmente sobre o neoliberalismo. A gente vai entrar também numa parte do Daily Times que vai estar aí no ar em breve e vocês possam participar através do newsletter. Participe para que vocês possam receber os documentos. Espalhe o vídeo, comenta aqui abaixo,
E estamos de volta. Vamos seguir em frente. Espero que você também participe. Lembre-se, a resposta está única e exclusivamente em nossas mãos. Nada no Brasil vai mudar através de voto, eleição e por vias democráticas. Um grande abraço, a gente vê no próximo vídeo. Até mais.